Queria contar para vocês um pouco da história da família Dozono Nacal e de como eles vieram parar aqui na reforma agrária e assim estabelecerem e criarem os filhos e agora os netos. Ao final, quando eu contar essa biografia para vocês, eu queria convidar a família Nacal. Nós teremos a biografia, depois teremos uma homenagem, uma lembrança da vida dessa família, e eu queria convidar a família, caso queira falar alguma coisa, produzir alguma gratidão aos parentes, alguma coisa, fiquem à vontade, virão aqui à frente, podem fazer uso da palavra em agradecimento, caso sintam-se à vontade para isso, tá bom? Mas eu queria contar para vocês uma breve biografia sobre o cuidado de Deus na vida de uma pessoa. Como Deus faz as coisas do jeito certo. Todos nós aqui na Reforma já sabemos, e eu comentei lá no culto, no sepultamento, que o seu Nacal, ele veio do Japão com 2 anos. Eu comentei, todo mundo já sabe dessa história, e ouviu mais uma vez eu contando lá. O que ninguém sabe é que o seu Nacal, muito jovem, já vivendo no Brasil, ele foi trabalhar na roça até chegar em Cotia, na região ali de Cotia, e trabalhar em uma granja, na criação de frangos. E uma coisa que marca muito a família, é que nesse período, ele como funcionário e não dono da granja, ele ganhava somente um salário mínimo. E assim ele sobrevivia. Interessante que nós estamos aqui lembrando um evento morte desse irmão tão querido. E uma morte, ela marcou a história da família Nacal. Dona Satiko, membro da família Dozono, vivia lá em Ibiúna, na cidade de Ibiúna. Se eu falar algo errado, a senhora pode me corrigir, tá? Viveu lá em Ibiúna. E lá na cidade de Ibiúna, a família dela tinha mais mulheres do que homens nessa família. E bem precocemente, o pai faleceu, ali em meados de mais ou menos 1956. Ali, ela faz questão de dizer, eles plantavam tomate e plantavam batata. Eles viviam uma vida dura, uma vida de dificuldade. Acredito que os planos da família Dozono, naquela época, eram viver do plantio do tomate, do plantio da batata, e assim criarem toda a sua família. Esse, eu acredito que era o plano deles, mas não era o plano de Deus. E Deus, Ele confirma os passos de um homem bom. Seu Nacal nem sabia, seu Nacal nem imaginava, mas Deus já havia traçado tudo na vida e no futuro dele e dessa irmã tão preciosa. Com o tempo, ela contou para a gente que o uso de adubo, o uso de agrotóxico no tomate, na batata, começou a prejudicar um dos filhos da família. Ele começou a ter problemas de saúde por conta disso. E a família teve que mudar de rumo, teve que repensar a forma de viver. Lá na região de Cotia, uma cidade chamada Vargem Grande, Dona Satiko foi passar uma semana lá numa granja, para conhecer como que é a vida na granja, como que se trabalha, como que se cria frango. E lá nessa granja, ela conheceu o irmão Nacal. Lá eles tiveram o primeiro contato, lá ela aprendeu como lidar com granja e com a criação de aves. Passou um tempo, e o seu Nacal saiu de onde ele vivia da granja e foi até Ibiúna. Mas ele já foi com intenções no coração. Não segundas intenções, primeiras mesmo. Ele foi até lá para pedir a irmã Satiko em casamento. E ele usou estratégia. Quando ele foi para lá, ele levou um segurança, ele levou uma escolta, ele levou alguém para ajudá-lo caso algo desandasse. Vai saber como que era a sogra, o procedimento dela. Ele levou um professor junto com ele. E o interessante, que o que ele previa aconteceu. A sogra não gostou da ideia, nem um pouco. Não aprovou a ideia. Diz que ela chorou, diz que ela esperneou, porque ela não queria que a filha, que era o braço direito dela, a que mais ajudava, fosse embora, casasse e deixasse ela com os demais irmãos, já que uma das filhas sofria de um problema de reumatismo, e ela não podia fazer o trabalho mais pesado, e a irmã Satiko é quem tinha essa visão. A mãe chorou, a mãe não quis, porque a mãe, ela tinha planos para a irmã Satiko, mas Deus tinha outros planos, e Deus confirma os passos de um homem bom. E sabe como Deus faz isso? Ele usa pessoas, e a primeira pessoa que Deus usou foi um tio da irmã Satiko. Esse tio que veio falar com a mãe, e disse à mãe, elas já estão em idade de casar, deixa casar, e usou um argumento bem interessante, uma ameaça para ela, e falou assim, se você não deixar elas casar, você vai ter no futuro um bando de coroa dentro de casa, e você vai ter problema por causa disso. A mãe não teve como resistir a esse argumento e permitiu que tivesse o casamento. E esse tio
pela história que a dona Satiko conta, ele foi muito importante na vida da família. Ele leva a família para viver com ele. Mesmo ele tendo poucos recursos, ele dividiu o pouco que tinha com uma família que estava agora órfã de pai. Deus confirma os passos de um homem bom. Deus tem tudo escrito nos seus planos para todos nós. Enfim, chega o ano de 1960. E nesse ano, eles se casaram. E vocês verão muito em breve fotos desse casamento. E sem ainda terem filhos, eles começam a trabalhar os dois juntos nessa granja, ainda ganhando salário mínimo. Rapidinho nasce a Cazuê. Aí já tem uma dificuldade a mais, um filho com salário tão baixo. Rapidamente, um ano depois, nasce o segundo filho, o Carlos, né? Se eu não estou equivocado. E depois, por fim, mas no outro momento, o Cláudio. E não dava mais para o seu Nacal sustentar os filhos, pelo menos os dois que ele tinha naquele momento, ganhando o salário mínimo e naquela condição. E Deus faz chegar aos ouvidos dele que na reforma agrária havia, aqui nessa região de Valinhos, uma reforma agrária produzida pelo governo, e ele vem até aqui para conhecer. Isso é o ano mais ou menos de 1963. Ele vem conhecer como funciona isso, se ele pode, se ele não pode pegar, só que quando ele chega aqui, ele recebe uma porta fechada na cara, literalmente. Por quê? Porque essa reforma agrária só podia ser dada para quem fosse de Valinhos ou da região de Valinhos, e que tivessem filhos em idade de trabalho. Não era o caso deles. Eles tinham crianças, eles não eram daqui, e as regras, o governo tinha um plano, mas Deus tinha outro. E Deus confirma os passos de um homem bom. Deus usou mais uma pessoa na vida deles, Dr. Fonseca. Dr. Fonseca, não sabemos quem é, sabemos que ele trabalhava na Casa da Agricultura lá em Campinas. E esse Dr. Fonseca, ele foi primordial na vida deles. Dr. Fonseca disse a eles que se alguém desistisse de um lote, de um terreno aqui na Reforma, eles poderiam pegar esse terreno para eles, desde que não tivesse água no terreno. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma família veio para cá e no terreno não tinha água, e essa família desistiu. Dr. Fonseca fez contato com eles, cedeu para eles essa parte da terra, e quando eles vieram para cá, vieram com a promessa. A promessa era que eles chegariam, em uma semana, eles receberiam um poço jorrando água, e quando eles chegassem, teriam uma casa limpa e pronta para eles criarem os filhos. Essa foi a promessa que eles receberam, mas não foi assim. A casa era pequena, não estava desocupada, a casa era um alojamento de pedreiros que cuidavam, trabalhavam aqui na região, e muitos homens juntos no mesmo lugar. Eu sei bem como que é, que eu sou militar, conheço bem como que fica o ambiente carregado de homens. Eles chegaram com a mudança, a casa não estava pronta, não estava desocupada, não estava limpa, não existia o poço. Eles deixam as crianças do lado de fora, conversam com o seu Fonseca, depois recebem a casa sem os pedreiros, eles saem da casa. Só que a hora que eles entram na casa, aí começa o processo de limpeza. Com os poucos móveis que tinham, eles entram na casa e eles limpam. A dona Satiko diz que o que mais se juntou naquele dia foi poeira, bicho de pé e pulga que tinha na casa. Diz que a casa estava numa situação terrível, tanto que o irmão do seu Nacal veio visitá-los e disse: o que você está fazendo aqui com essas crianças? Tentou desencorajá-lo, falou: não fique aqui, isso aqui é terra de ninguém, isso aqui é como até no testemunho ela disse, é um purgueiro, porque tinha muita pulga ali naquela situação. Mas eles entraram, se estabeleceram, renovaram os sonhos. Seu Nacal trouxe na mudança poucos móveis, 2 filhos no colo, e trouxe também algumas madeiras para construir uma granja aqui. E para construir a granja, ele já trouxe uma planta pronta, assinada por engenheiro da cooperativa de Cotia, cheio de sonhos para implantar a granja aqui e estabelecer a vida dele. O problema é que quando ele foi buscar empréstimo, que o banco estava concedendo para todo mundo, quando ele chegou lá, tinha acabado de acabar os empréstimos. Ele não tinha direito mais de receber aquele empréstimo. Mas ele conseguiu receber uma quantia de 90 cruzeiros, não sabemos a moeda da época. E esse dinheiro, pouco, ele projetou sustentar a família por 6 meses, não deu nem para 3. O dinheiro acabou muito rápido. Ele foi aos bancos, e os bancos diziam não, 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 fecharam as portas para ele, justamente porque ele não tinha patrimônio ainda aqui para conseguir pegar o dinheiro do banco. Interessante, que os bancos tinham um plano para o seu Nacal, Deus tinha outro.
E Deus confirma os passos de um homem bom. Ele nem sabia disso, mas Deus já estava atuando na vida dele lá atrás. Deus usa a cooperativa de Cotia, de onde ele era funcionário. Dali ele consegue insumos, dali ele consegue ração, dali ele consegue algum apoio. E ele vem trabalhar com a granja, mas a coisa não dava aquilo que ele queria, não estava produzindo exatamente como era para sustentar uma família. E ele pensou em abandonar tudo e trabalhar ou na Clark, agora Eaton, ou trabalhar na Singer, para ser funcionário, mas persistiram, até que resolveram plantar 3 quilos de semente de quiabo. Só que eles não tinham ferramenta, tinham uma enxada e um enxadão, não tinha maquinário, não tinha máquina nem para fazer a pulverização daquele material. Mas ali foi seu Nacal, dona Satico, trabalhando a terra com a enxada e o enxadão que tinha. E até a Cazuê entrou no trabalho ajudando na plantação. E ali eles plantaram com aquele pouco recurso que eles tinham. Eles não tinham máquinas nenhuma, mas Deus tinha um plano para eles. E Deus, o Deus que nós servimos, Ele sempre confirma os passos de um homem bom. Sempre. Deus usou mais outra pessoa no caminho deles. Nem sei o nome, mas seu sobrenome, é o senhor Chiquetano. Acredito que é o Chiquetano, pai dos demais chiquetanos aqui da região. E ele emprestou uma máquina, eles pulverizavam, eles cuidavam daquele quiabo, e aquele quiabo acabou produzindo, e ali foi suficiente para eles manterem a família por um período curto. Outras dificuldades vieram. Eles se estabeleceram aqui na reforma. As dificuldades não pararam, mas Deus continuou abençoando e projetando para o futuro essa família. Os anos, as décadas foram passando, os filhos foram sendo criados, os netos vieram e, meados de 2014, esse casal belo, esse casal simpático, que não tira um sorriso do rosto para nada, chegou aqui até a nossa comunidade na reforma. Passaram a frequentar os cultos, passaram a unir a vida deles com a vida nossa como igreja. E quando eu escrevia isso, gente, eu pensei, se só isso, Cristo voltasse hoje, fale todo o meu coração para vocês, valeu a pena ter iniciado esse trabalho aqui, dona Flora. Se só isso já valeu, Deus ter levado essa vida para o céu, valeu todo o esforço, o sacrifício de ter começado essa igreja nesse lugar. Porque Deus confirma os passos de um homem bom. Deus confirmou, Deus trouxe seu Nacal para cá, mesmo com dificuldade de saúde, mesmo com a dificuldade de locomoção dele, eles começaram a amar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, tiveram um encontro que eu não duvido nem um pouquinho, um encontro verdadeiro com Jesus, entregaram a vida para Ele e quiseram fazer isso e mostrar publicamente. Em agosto de 2015, eles desceram as águas no batismo, naquele momento único, aquele momento emocionante para todos nós como igreja. E depois, eu queria que vocês soubessem, essa igreja nunca vai se esquecer desse casal de idosos que participavam de tudo quanto é atividade da igreja, todas, sem exceção, eles estavam. Nós não vamos nos esquecer do seu Nacal, dançando com as nossas crianças na EBF aqui na frente, nunca vamos esquecer disso. Nunca vamos esquecer do seu Nacal, quando a gente perguntava, tudo bem, ele dizia, vai indo, devagar, ele sempre usava essa frase para falar para a gente. Essas imagens ficarão marcadas no nosso coração. Uma outra cena que Deus nos privilegiou, quarta-feira da semana passada, nós não fizemos o culto aqui, mas lá na casa deles, e tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor, de ouvir a palavra do Senhor e de orar junto com Ele ali na cama, nas suas últimas horas ainda vivo conosco aqui nessa terra. Tivemos a chance de nos despedir dele em vida. E na quinta-feira pela manhã, Deus levou seu Nacal para a glória, para viver com ele. Essa é uma curta biografia, uma curta história, que muitos sabiam, que outros sequer ouviram, mas tem muito mais coisas para contar sobre o seu Nacal. E o que eu trouxe para vocês aqui, não encerra a biografia desse homem, porque a biografia do seu Nacal, ela só está começando. Só que os detalhes dessa biografia, os detalhes dessa vida, eu prefiro deixar que ele mesmo conte, o dia que ele encontrar com a gente na glória, e poder falar para cada um de nós como é o céu, porque uma certeza eu tenho no meu coração, Deus confirma os passos de um homem bom. Veja essa história em fotos, imagens e música que eu contei para vocês.
Que bom que Deus confirma os passos de um homem bom. Queria convidar a família Nacal a vir aqui à frente, família tão querida, tão especial. Nós vamos orar pela família, e eu queria dar oportunidade para que o Carlos quer dizer algumas palavras, queria que a família viesse, eu queria orar pela família toda aqui, queria que a igreja inteira, os visitantes, pudessem também dedicar esse tempo agora de oração pela vida de vocês. É bom demais tê-los aqui. Carlos, fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos, agradeço a presença de todos, né? Realmente a Igreja Batista, que a minha mãe e meus pais, faz 3 anos que entraram e gostaram da participação deles, então a gente incentiva, e a gente não esperava que a morte do meu pai seja tão breve que foi, apesar que 91 anos, quase 91 anos de idade, é difícil para as pessoas que estão hoje chegar a essa idade, mas ele sempre falava que não bebia, não fumava, então achei que ia realmente viver muito, ainda trazer mais alegria para a gente, mas infelizmente, como a igreja mesmo falou, que Deus quis, então que ele esteja agora tranquilo, esteja lá no céu agora, abençoando todos nós. Então, ele foi uma pessoa que enfrentou dificuldades muito grandes, mas ele teve força para chegar a todo esse momento difícil. Então, eu quero agradecer imensamente a todos, a igreja que deu uma despedida com gratidão, e hoje nós estamos comemorando o 7º dia do falecimento dele, que ele esteja lá no lugar que Deus sempre quis, e que esteja abençoando todos nós aqui. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Vamos orar, entregar a Deus mais uma vez essa família. Vou convidar Gilberto, vem cá, meu irmão, nos conduz em oração nesse momento. Eu queria que você também unisse seu coração, clamasse pelo consolo de Deus sobre a família, o cuidado de Deus agora nesse período na vida deles. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua graça e pelo tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Rendemos-te graça pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Que o Senhor possa estar transformando os nossos corações, sabedores que o Senhor tem operado maravilhas e os teus planos são os melhores, são planos eternos. Nos transforma, Deus, obrigado, conforte o coração de cada um dos familiares do irmão Nacal e os nossos corações. Que ecoe, ó Deus e Pai, nas nossas mentes a alegria de um menino, que é dessa maneira que ele nos agraciava com a sua presença. Que o Senhor continue a fortalecer e que possamos cada dia mais entregarmos nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas e tem o melhor para nós. Obrigado por tudo, ó Deus e Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Gilberto, irmã. Obrigado, meu irmão. Toma. Salmo 90, para fazermos nossa reflexão nessa noite, essa noite especial, essa noite em que marcamos uma despedida formal do nosso querido irmão, não um adeus, mas um até logo, até nosso próximo encontro na glória, nos braços de nosso Deus tão querido. Eu quero meditar com você nessa noite, nesse Salmo 90, pensando em quanto a vida passa rápido. Isso é fato, eu sei disso, você sabe disso, todos nós sabemos que a vida passa muito rápido. O Carlos foi muito feliz ao dizer, eu achava que meu pai iria muito mais. Talvez alguém ache que 90, 91 é bastante idade, outros pensam, talvez ele passaria dos 100, mas seja como for, a vida passa muito rápido diante dos nossos olhos. Mas por que isso acontece? E é essa reflexão que eu queria ter com vocês nessa noite. Alguns motivos, por exemplo, talvez seja porque nós queremos tanto
ser bem-sucedidos na vida. E nós corremos tanto atrás disso, que não damos conta e paramos para pensar o quão depressa ela passa. Talvez seja porque a gente perde os momentos simples e bons que a vida proporciona, porque estamos ocupados demais com outras coisas que vão aparecendo no nosso caminho. Mas pode ser também que a vida passa rápido porque passa mesmo, porque as horas passam muito ligeiro, as semanas, os meses, os anos, eles voam e a gente praticamente não se dá conta. E quando a gente para pensar, lá se vão décadas, lá chega a terceira idade, lá chega o finalzinho dos nossos dias. Mas seja como for, uma certeza é, a vida passa muito rápido, gente, porque nós não fomos feitos para essa vida, nós não fomos feitos para essa terra. Talvez isso possa chocar as pessoas quando ouvem, mas é uma grande verdade bíblica. A vida aqui na terra não é nada mais do que um treinamento para a eternidade. Nós colhemos na morte o que plantamos em vida. Nós colhemos na eternidade o que nós vivemos, fizemos e como nós tivemos uma vida com Deus enquanto estávamos aqui. 2 exemplos eu queria contar para você, que envolve morte, que envolve também o pensamento de quanto a vida é rápida. Jesus, enquanto aqui conosco na terra, ele teve irmãos, e um dos irmãos dele ficou extremamente arrasado com a morte de Jesus, pela forma que aconteceu, e principalmente porque esse irmão não cria nele como Deus. Eu estou falando de Tiago. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu a esse irmão, ele conversou, ele consolou Tiago pessoalmente, e ele motivou Tiago a ter uma vida digna, uma vida lembrando de quanto a vida é rápida e passageira. E lá em Tiago 4,14, ele vira para o irmão e diz: Tiago, o que é a nossa vida, meu irmão? Nós somos simplesmente como a neblina, como um breve vapor que aparece e logo, logo com o tempo ele dissipa. Assim somos nós. A nossa vida passa muito rápido. Nós não somos feitos ou vivemos eternamente nessa terra, mas sim preparados para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele sabia do que Tiago escreveu. Apóstolo Paulo entendeu isso, e apóstolo Paulo, em um momento muito difícil na vida dele, em que ele foi torturado, humilhado, preso sem ter cometido qualquer erro, lá na cidade de Filipos, enquanto Paulo passou por esse apuro tão grande, ele cantou, ele adorou a Deus, e ele deixou registrado esse verso que você está vendo no alto dessa foto aí projetada. Em Filipenses 3,20, Paulo entendeu por que a vida passa tão rápido e tão difícil muitas vezes. Ele diz: mas quanto a nós, a nossa pátria está no céu, donde esperamos que há de voltar o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quanto a nós, a nossa pátria está no céu. Vamos falar junto, vendo o que está escrito ali? Quanto a nós, a nossa pátria está no céu. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar. A morte de alguém, ela tem um poder tremendo de fazer com que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e principalmente sobre a brevidade da nossa vida. Toda vez que estamos diante da morte de alguém, principalmente de alguém querido, nós refletimos, e a Bíblia não se cala sobre essa questão, ela nunca se cala sobre todas as questões importantes da nossa vida humana. E muito rápido, eu quero pensar com você e deixar um idoso falar com a gente essa noite. Um idoso que tinha 120 anos quando Deus o levou para a glória. Um idoso que no momento dele, finalzinho de vida, no momento em que ele estava vendo todas as pessoas próximas dele morrendo, esse homem se ajoelha sozinho e ele ora a Deus, ele clama a Deus, e a oração dele se tornou em música e se tornou em livro sagrado. É o que você tem nas suas mãos aí no Salmo 90. Esse homem, Moisés, compôs um único salmo na vida dele, mas nessa oração, porque o salmo são orações fundamentais, ele rasga o coração, ele está perto da morte, e esse homem tinha passado 40 anos da vida dele no bem bom, criado no palácio de Faraó, onde ele teve de tudo, de educação, a comida, a conforto. Ali Moisés foi alguém importante. Os próximos 40 anos foram o oposto disso.
Ele foi para o deserto, ele foi trabalhar, batalhar e sofrer, gente, muito parecido com a história do nosso irmão Nacal. Ele teve momentos maravilhosos, momentos de muito sofrimento, e depois, os últimos 40 anos dele, ele teve a missão de conduzir aquele povo de Israel, do Egito até a terra prometida. Uma viagem que durou 40 anos em meio ao deserto, em meio ao sofrimento e em meio a pessoas que reclamavam muito. Chegando à terra prometida, completando 120 anos de idade, ele olha para trás, e seus parentes já haviam morrido, as pessoas mais próximas e queridas já haviam morrido, e Moisés enche o coração de tristeza, mas enche o coração também de esperança, diante da realidade da eternidade. Ele para, ele olha para Deus em seu coração, em sua oração, e diz assim: Deus, como a vida é passageira. Deus, como a vida passa rápido. Acompanha comigo, Salmo 90, versículo 9 em diante. Pense num idoso ajoelhado na cabana e orando, porque isso que você está lendo é a oração desse idoso. Ele diz, versículo 9: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Indignação para Moisés é nessa terra de sofrimento. Aqui a gente passa. E ele continua: passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ele continua assim, ó: quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Então, Deus, por favor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Na lógica de Deus, só vale a pena ser contado os dias vividos na presença dEle. Os outros dias Ele apaga, não valeram a pena, foi simplesmente um treinamento para chegarmos naquele momento. Por isso eu disse no sepultamento, e creio muito nisso, que Deus recebeu no céu não um idoso de 91 anos, mas uma criança de pouco mais de 2 anos, porque o que conta é o dia que entrega a vida para Cristo, é o dia que nasce de novo, é o dia que diz para Deus: Deus, eu quero ser teu filho, eu quero viver a eternidade com o Senhor. Deus, ensina a mim, ensina essas pessoas que aqui estão nessa noite, a contar os nossos dias. A vida passa rápido, meus irmãos. A vida voa, ela é como a neblina, ela dissipa. Peça a Deus para Ele te ensinar a contar cada dia na presença dEle. Ame viver na presença de Deus. E esse homem ora e diz: volta para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos, farta-nos de madrugada com a tua bondade, para que nos regozijemos e alegremos todos os nossos dias que vivemos na tua presença. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Eu tenho certeza que o irmão Nacal, no finalzinho da vida, ele olhou para trás, olhou para a família e disse: valeu a pena. Valeu a pena cada salário mínimo, cada enxadada, valeu a pena cada suor e cada desgaste, valeu a pena cada viagem, cada sonho consumido, valeu a pena cada dia vivido. Eu tenho plena certeza, sabe por quê? Porque quando uma pessoa tem um encontro com Deus, Deus alegra essa vida pelos anos de aflição que ela passou. Deus é assim, gente. Deus quer fazer isso também na nossa vida, hoje, especialmente nessa noite. Ele continua: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E termina assim: e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E é por isso que temos esse culto hoje. Deus está confirmando e honrando a obra da mão desse homem que tanto se dedicou para as coisas certas, para a família, para pessoas que Ele ama e para tudo de importante que Ele um dia cogitou. A vida é passageira, a vida passa rápida, e hoje, nesse dia tão especial, eu caminho para encerrar essa nossa reflexão. O que nós aprendemos nesse dia especial? O que a morte de alguém grita aos nossos ouvidos? O que a morte de alguém fala como megafone aos nossos ouvidos nessa noite?
Eu queria dizer para você, o que você tiver que fazer, meu irmão, faça logo. A vida é muito breve. O que você tiver que falar, meu irmão, fale logo, porque a vida, ela é muito breve. Quem você tiver que abraçar, abrace logo. A vida é breve demais para ficar esperando. Quem você tiver que amar, ame intensamente, com todo o seu coração, mas ame hoje, porque a vida é breve demais. Amanhã é dia dos pais, visite seu pai se você tem ele vivo, mande uma mensagem para ele, não importa se você está bravo, se você está magoado, não importa, ele é teu pai, você tem que honrar teu pai, que a palavra de Deus diz, honre aos seus pais, isso é honroso diante de Deus, faça isso, mas faça isso agora, faça isso hoje. A vida passa muito rápido, gente, chegará tempo em que não teremos tempo de dizer e fazer as coisas especiais que a gente queria fazer. Quando estamos diante da morte de alguém querido, tudo isso vem ao nosso coração. Faça aquela visita que você está planejando fazer há tanto tempo, e te falta coragem. Não falta tempo não, falta coragem. Enche o teu coração com essa vontade e faça isso. Mas antes de você fazer tudo isso, antes de você ir atrás de tudo que a gente comentou, entregue sua vida para Deus. Entregue sua vida para Jesus integralmente, como fez nosso irmão Nacal. Essa vida nossa é muito curta, gente, para a gente ficar esperando o que pode acontecer. Eu disse no sepultamento do nosso irmão, que ele, eu tenho plena certeza, Deus tenha dado essa paz ao meu coração, que hoje ele está na glória com Deus, contemplando a face de Jesus e vendo, encontrando pessoas queridas que passaram pela vida dele e que foram para o Pai primeiro do que ele. Mas eu quero terminar esse pensamento essa noite com vocês. Se nós pudéssemos, aquele dia no sepultamento, nós tentamos enxergar o céu pelos olhos dele, você lembra se você estava lá. Mas hoje, de maneira muito especial, se o irmão Nacal pudesse nos dar um conselho, se pudéssemos ouvir da boca dele um conselho nessa noite, que conselho ele nos daria? Eu queria que você olhasse no seu boletim, no verso dele, está exatamente o conselho que eu acho que esse homem daria a mim e daria a você. E esse conselho é: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Homem bom não é o que faz boas obras, homem bom não é o que faz caridade, homem bom no hebraico original está dizendo, o homem que anda em consonância com Deus, o homem que faz o que Deus faria, fala o que Deus falaria e vive de acordo com a forma que Deus vive. Esse é o homem bom, o homem que Deus confirma os passos. Ainda que ele caia, e ele caiu muitas vezes durante a vida dele, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. E o salmista continua, e se fosse o seu Nacal dando conselho para a gente, ele vai dizer, não fui moço não, eu fui velho, mas agora eu sou moço no céu, e nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Esse irmão podia dar um conselho para nós: compadece-se sempre das pessoas, empresta, a sua semente será abençoada. Você que está ouvindo, aparte-se do mal e faz o bem, e você terá morada para sempre com Deus, porque o Senhor ama a justiça, Ele não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigado. Olha que conselho lindo: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ele está falando do céu. A boca do justo fala sabedoria, sua língua fala do juízo, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Olha que conselho precioso. O ímpio espreita ao justo, procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. E termina o conselho: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e Ele te exaltará. Esse salmo, composto por Davi, ele fala da brevidade da vida e principalmente do que é a vida de um homem bom e do que é a vida de um homem mau. Mas eu creio que terminaria o conselho dado por esse irmão, contando para a gente. A gente ficaria muito curioso, mas irmão Nacal, agora nós sabemos como é o céu, nós vimos no culto, mas fala para a gente,
Como que o Senhor fez para ir para a eternidade com Jesus? Mata essa curiosidade nossa, diz para a gente o que o Senhor fez para estar com Jesus na glória. Eu imaginei ele dizendo: confesse seus pecados a Jesus, porque se confessarmos os nossos pecados, sejam eles quais forem, cometidos quando é que forem, contra quem quer que for, não importa o tamanho e a consequência dele, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 de João 1,9. Hoje mesmo, Jesus está manso e suave, como diz o hino, convidando a mim, convidando a você. E eu prefiro imaginar o irmão Nacal nos contando isso, mas pegando o dedinho dele arcado e idoso como ele tinha, e apontando para Jesus, dizendo para a gente: ouça o que ele diz. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. Você já veio? Se não, hoje, não amanhã, hoje é o tempo aceitável. Hoje, não amanhã, é o dia da salvação. Deus levou o irmão Nacal para a glória e trouxe você para esse culto essa noite. Não foi sem um motivo, não foi sem uma razão. De fato, a vida, ela passa muito rápido, graças a Deus, porque o céu nos espera. Entregue sua vida para Cristo, tenha seu momento de reflexão com Ele, e peça e deixe Jesus entrar no teu coração e transformar você completamente. Alimente o sonho, o ideal de abraçar de novo esse irmão querido, de revê-lo na glória, para a glória de nosso Deus. Baixe tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Enquanto você ouve, esse hino vai tocando ao fundo, enquanto você ouve, eu quero te convidar nessa noite a abrir seu coração a Jesus, a confessar a Ele seu pecado, se é essa a razão, agradecer a Ele por você estar aqui, pelo motivo que Ele te trouxe, agradecer a Ele pela vida dessa família tão especial e o quanto ela marcou você de um jeito bem particular. Nessa noite, em que ninguém está te vendo, ninguém está falando com você, é só você e Deus. Se você tem um motivo de perdão, peça a Deus agora. Se tem alguém que você está brigado, magoado, e alguém que você ama tanto e não pode ser assim, peça perdão a Deus agora e assuma o compromisso com Ele de buscar a reconciliação. Nessa noite, se você já entregou sua vida para Deus, agradece ao privilégio de viver na eternidade com Ele. E se não, leve isso em seu coração. Pai amado, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, pela noite que o Senhor nos concedeu, por esse tempo curto, Deus, mas tão marcante que passamos aqui. Obrigado, Deus, pelos hinos, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela família Nacal, Deus, pelo exemplo, testemunho tão lindo, Deus, e agora eu peço que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja sobre essa família, no lar deles, ó Deus, em todos os caminhos que eles trilharem, que o Senhor, Deus, dê o consolo do céu, que essa dor, ó Deus, aos poucos, ela vá sendo cicatrizada no coração deles, e muito mais do que a dor da perda, Deus, permaneça a esperança do reencontro nos céus com o Senhor. Ó Deus, guarde-os de todo mal, das artimanhas, ó Deus, dos inimigos, e cada dia mais, ó Deus, aproxime-os do encontro real e verdadeiro com o Senhor. Da mesma forma, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, traga das suas bênçãos do céu sobre cada um, Deus, que está aqui essa noite, e que o Senhor, Deus, seja honrado, louvado e adorado através de cada uma das nossas vidas. Obrigado pelo convite sempre aberto, ó Deus, e nós queremos chegar a Ti, em nome de Jesus, amém, amém.